Vamos diretamente a Londres, agora vamos ao Reino Unido falar com ele, que é o nosso querido, que é a primeira vez que ele volta esse ano aqui, depois das férias, tal, é o Lorde do jornalismo brasileiro, o Sir Ulisses Neto, diretamente do Reino Unido. Está aí Ulisses Neto. Aliás, se você me permitir, eu gostaria de recomendar o podcast, o teu podcast, que é muito legal. Normalmente eu não gosto muito de podcast, mas o seu é bacana. Você desculpa eu colocar isso, mas eu achei muito legal o seu podcast, eu acompanhei. Você pode dar o endereço aí para a turma, para poder acompanhar? Ou você acha que eu tô me... Você é ouvinte também, Emílio, é a audiência qualificada do podcast, hein? O podcast se chama Londres Real, tá? No Panflix, claro. E também outros aplicativos, né? Agregadores de podcast, de música também. E ali a ideia no Londres Real, que vai voltar na segunda temporada, está em férias ainda, né? Mas o retorno da segunda temporada é agora no final desse mês, em 26 de fevereiro. A ideia ali é contar um pouco sobre a vida aqui na capital britânica, né? Dentro dessa perspectiva de um brasileiro que mora aqui, evidentemente, mas aquelas nuances da vida por aqui, como os britânicos se comportam, o que é o destaque nessa vida aqui na capital britânica e também não só dos ingleses, mas o lado do imigrante, né? Porque, no fim das contas, eu sou um imigrante e Londres tem uma comunidade de imigrantes brasileira enorme, né? Imigrantes de todos os perfis que vocês possam imaginar, né? Então, a tentativa ali é falar sobre o que está acontecendo aqui na Inglaterra e tentar trazer esse sabor da capital britânica, essas cores ou a falta delas para a audiência aí no Brasil. Muito bacana, conteúdo muito legal, entra lá, você que tiver, você que gosta de podcast, entra Spotify, lá. iTunes. Tá em Ulisses é charado do meu mordomo. Ulisses está lá e é muito bacana. Parabéns, cara, muito legal. Valeu, Lulu. Vamos falar o quê? O que você quer falar da nova cepa aí? Que coisa, hein? Pois é, Emílio. A situação aqui no Reino Unido tem mudado um pouco nas últimas semanas em relação à pandemia e ela serve também um pouco de indicativo para outras partes do mundo e, claro, para o resto da Europa. A gente tem ouvido nas últimas semanas como a Grã-Bretanha está avançada no seu plano de vacinação e eu já ouvi o Sami falando disso na Jovem Pan muitas vezes e tantas outras pessoas têm falado sobre a importância de ter um plano de vacinação robusto para a recuperação econômica. Então, esse eixo é muito importante, tem sido muito debatido aqui na Grã-Bretanha e a vacinação está avançando de forma bastante impressionante mesmo. O governo, quando começou o seu plano de vacinação lá em dezembro, tinha estabelecido como meta ter 15 milhões de pessoas vacinadas até a metade desse mês. E hoje eles estão divulgando os dados diariamente, os de hoje ainda não saíram, mas até o dia 8 de fevereiro, ou seja, até segunda-feira, tinham sido vacinadas 12.646.000 pessoas. Então, eles estão bem próximos de bater essa meta. E esses 15 milhões de habitantes correspondem aos 4 grupos prioritários da vacina aqui, ou seja, todo mundo acima de 70 anos de idade. Hoje receberam a vacina, a primeira dose da vacina, o Príncipe Charles e também que é o futuro rei, né, da Grã-Bretanha, e a esposa dele, a duquesa da Cornualha. Eles têm mais de 70 anos, então tiveram que esperar chegar a vez, que chegou nessa semana, e aí sem furar fila, sem nada, foram lá, receberam as doses, a primeira dose da vacina. Aqui em Londres, a principal vacina é a de Oxford, que está sendo produzida na Inglaterra pela AstraZeneca, e houve também essa disputa em relação ao que a vacina de Oxford teria em termos de proteção, poderia oferecer em termos de proteção para as variantes que foram encontradas, sobretudo na África do Sul, mas a do Brasil também. E em relação à da África do Sul, já existem indícios muito fortes de que a vacina da AstraZeneca não é eficaz para os casos leves e moderados. Isso trouxe muita preocupação para o país. Imaginem, quase 13 milhões de pessoas vacinadas. E aí essa cepa chega aqui, essa variação chega aqui e coloca tudo isso a perder. Então o governo pegou e aumentou também as restrições para viagens aqui no Reino Unido. Está pedindo para todo mundo ficar em casa, não fazer reserva de viagem no verão. É muito forte aqui na Inglaterra a tradição de, quando chega o verão no hemisfério norte, as pessoas saem do país porque é barato viajar e porque aqui o clima é ruim, as praias não são bonitas, então vai todo mundo para a Espanha, para a Grécia, para Portugal. O governo está pedindo para as pessoas não fazerem reservas de viagem,
porque as restrições vão continuar durante bastante tempo, justamente para evitar que essa variante da África do Sul, as que são encontradas no Brasil e em outras partes do mundo, entrem aqui e coloquem em risco essa campanha de vacinação que está sendo tão bem sucedida até agora, Emílio. Ulisses, isso aconteceu na primeira onda, né? Veio o verão, galera saiu, foi viajar. Mas eu achei pesado esse negócio, porque tem o hotel Covid agora, né? Quem chega aí tem que ter o teste, aí tem que ficar, parece que 10 dias no hotel, tem que pagar pelo hotel, pagar pelo teste e fica nesse hotel durante esse período. E não é para turismo, é só para quem precisa viajar, é isso, né? Exato, exato. Hoje as regras são as seguintes, né? O britânico não pode sair do país a lazer. A regra é não saia a lazer só por viagem a trabalho. Então, se você mora aqui no Reino Unido e tem uma viagem a trabalho, pode ir, mas só viagem a trabalho. O governo aumentou até a quantidade de policiais nos aeroportos para fiscalizar o que as pessoas estavam fazendo nessa hora de ir para lá e viajar, porque a companhia aérea também não tem como fiscalizar isso sozinha. Mas as regras para quem vem para cá, vindo de uma lista de 33 países, eles chamam de lista vermelha de países, e aí o Brasil está nessa lista, as regras são bem duras. Quem está no Brasil não é o brasileiro, tá? É quem passou pelo Brasil, não pode vir para a Inglaterra a turismo de jeito nenhum. Agora, alguns dados... Nem a trabalho, nem... Pois não. Pode completar, por favor. O que eu dizia é, quem passou pelo Brasil só pode vir para cá se tiver visto de residência no Reino Unido ou se for britânico, evidentemente. E aí, para chegar, quando chega aqui, vai ter que ficar, a partir do dia 15, 10 dias isolado em um quarto de hotel na região do aeroporto de Heathrow e dos outros aeroportos do país. São hotéis escolhidos pelo governo. A conta fica para a pessoa, £1.750. Se a gente fizer aí vezes 7,5, olha o dinheiro que dá isso em real. E, além disso, também vão ser necessários 3 exames de Covid. Um exame de Covid antes de entrar no avião, na origem, depois 2 exames durante esse período da quarentena, no 2º e no 8º dia. E o ponto mais polêmico dessa história toda é que o governo avisou. Quem mentir no formulário, porque no final das contas tinha muita gente trapaceando. Você pode pegar um voo São Paulo-Istambul, por exemplo, e Istambul vir para cá. Aí Istambul poderia furar essa fila, ou achar outros destinos, sabe? E tentar dar o tomé. Não contar para o governo que passou pelo Brasil. Isso. Quem mentir nos formulários e não deixar claro para o governo que passou por países dessa lista vermelha, pode pegar até 10 anos de prisão, além de uma multa de 10 mil pounds, né? 10 mil libras, que vai dar aí 75 mil reais mais ou menos. Então essas são as restrições que a ilha está implantando aqui agora para tentar evitar que essas variantes do coronavírus cheguem por aqui. Então, mas o que é bom, Ulisses, só para fechar esse assunto, o que é bom nessa vacinação que você estava falando, que eu estava vendo aqui, baixou 40% os casos, né? Os casos, tem muita morte ainda, né? 1.000 e poucos ontem e tal, mas os casos baixaram 40%. Então o caminho parece ser esse mesmo, né? O caminho parece ser esse, sim, Emílio. Os casos despencaram no final de dezembro. O Reino Unido estava registrando quase 60 mil casos por dia, na média. Agora isso já caiu bastante. Ontem foram 12 mil casos novos, mas é um patamar alto ainda. E o número de mortes também caiu consideravelmente. Até no pico aí dessa segunda onda, o país chegou a registrar quase 2 mil mortes por dia. Agora já caiu também para cerca de 1.000 mortes. Mas o número de internações é alto, o esforço ele foi muito grande nas últimas semanas e não pode ser colocado em risco. Então, o país segue em lockdown. A gente ainda não sabe quando as coisas vão reabrir por aqui. As escolas permanecem fechadas e o governo vem dizendo que, apesar dos bons resultados, a vida ainda vai levar um tempinho para voltar ao normal e a perspectiva de sair da ilha no verão e nos próximos meses, ela é muito baixa, só em algumas exceções mesmo. E Ulisses, eu queria saber se o que nós estamos enxergando aqui no Brasil tem reflexos aí também no Reino Unido, no sentido do possivelmente o governo conservador de Boris Johnson está sofrendo possivelmente alguma retaliação dos comerciantes, de bares e, enfim, o terceiro setor de serviços. Isso está ocorrendo em alguma escala aí ou não?
Sim, há uma pressão muito grande em cima do governo conservador agora para reabrir o país, porque os britânicos, né, a gente está vivendo aqui com lockdown desde dezembro, então isso tem um impacto econômico fortíssimo. É um pouco diferente da situação do Brasil pelo fato de o governo aqui não ter cortado a ajuda para a população até agora, né? Então esses programas foram sendo renovados e o governo continua dando ajuda para os pequenos comerciantes, para os grandes comerciantes, para os trabalhadores individuais que tiveram alguma perda de renda por causa da Covid, mas é sempre insuficiente, né? As pessoas sempre estão insatisfeitas e se a gente pegar o setor específico dos pubs, saiu uma manifestação, né, do grupo lobista dos donos de pubs, dos representantes dos pubs, em que o faturamento dessa instituição britânica, a gente pode dizer que os pubs são uma instituição britânica, em 2020 caiu pela metade do que tinha sido no ano anterior. Então, eles estão quase implorando para que o governo reabra os pubs nas próximas semanas, porque a quebradeira é generalizada. E não é só nesse setor, não. Setor de serviços em geral, eventos, entretenimento, onde praticamente todos são freelancers, são contratados por show, por evento, por espetáculo. Esse setor está sofrendo demais e realmente o governo conservador enfrenta uma pressão fortíssima agora para a reabertura do país. Voltando, eu peguei uns dados aqui. Para cada 100 pessoas, Israel já vacinou quase 68. Emirados Árabes, 45. Depois vem justamente a Inglaterra, com perto de 20 pessoas, né? Então, a Inglaterra, o Reino Unido está indo muito bem. Agora, teve essa nova cepa, né? Você tem a questão da cepa que eles chamam de brasileira, a sul-africana, e apareceu uma variação dessa em Liverpool e em Bristol. Bristol, que é o outro lado. Bristol é outro lado. É praia, né? Bristol é praia. É outro lado. E Liverpool. E aí? Porque não adianta fechar o país se está aí dentro, né? O que eles estão falando? Eu li o estudo que falam sobre a possível ineficiência da vacina de Oxford, mas pelo que eu vi, é muito pouco a amostragem. Como está essa questão? Porque se essa vacina não for a Alemanha rejeitou essa vacina. Eficaz, vão ter que buscar outra, né? Exato. A questão da Alemanha, ela rejeitou para pessoas acima de 65 anos, porque os estudos não tinham dados suficientes para esse grupo, né? O grupo de pessoas mais idosas. Aqui na Inglaterra, a primeira variante de todas eles chamam de variante de Kent, né? da região de Kent. E aí a AstraZeneca disse que a vacina era eficaz para a variante de Kent, mas já começaram a surgir outras. E aí a variante da África do Sul já está comprovada que não, com estudos ainda não robustos, né, são dados iniciais, mas que ela não seria tão eficaz a da AstraZeneca para essa variante. O que o laboratório e a Universidade de Oxford afirmaram é que eles já estão trabalhando na atualização dessa vacina. Só que isso leva tempo, talvez 3 meses, talvez um pouco mais. Então, a população precisa ter esse tipo de cuidado justamente porque essas variantes que estão sendo descobertas, elas têm se mostrado mais contagiosas. Então, o investimento nesse momento é para trabalhar nas atualizações das vacinas, não só essa da AstraZeneca, mas também a da Pfizer, a da Moderna. O Reino Unido tem 7 contratos no total, né, com distribuidores diferentes, e até por conta disso também, alguns desses contratos ficaram só para entrega em 2022, por exemplo, justamente para que essas vacinas possam ser atualizadas. Então, há essa dificuldade mesmo, mas o que os laboratórios e o governo têm dito aqui, a mensagem é: as vacinas ainda são eficazes, sobretudo para conter a transmissão. Estudos iniciais indicam que a vacina da AstraZeneca é importante também para conter a transmissão do vírus, não apenas para proteger o vacinado. E não dá para desacreditar ainda nas vacinas, embora existam sinais alarmantes. Agora deixa... Pode fazer. Obrigado, querido. Só para carimbar o assunto eu né? Eu vi agora que tem o clube agora VIP para vacinação e também estão indo para Dubai, custa 40 mil libras. E isso daí no privado também eu queria saber como é que funciona para você tomar vacina se você tiver um bom poder aquisitivo. Essa história é muito interessante, Zuckerman, e causou também muita polêmica aqui no Reino Unido, porque o que aconteceu foi o seguinte: no início das campanhas de vacinação, o governo deixou claro, não vai ter vacina para o setor privado, não tem grupo de empresários se organizando, não tem clínica, todas as vacinas são do sistema público de saúde britânico. E aí, para tentar burlar, né, essa regra,
os clubes, alguns clubes de cavalheiros, que são tão tradicionais aqui na capital britânica, começaram a organizar essas viagens. E aí essa viagem, a pessoa que tem dinheiro, né, que é sócia desse clube, pode ir para o Oriente Médio e fica lá 30 dias, assim que recebe a primeira dose, depois fica lá esperando para receber a dose de reforço e volta aqui para a Inglaterra. Isso foi noticiado, teve uma repercussão forte, e, no fim, a defesa dos clubes de cavalheiros aqui são de que eles estão aliviando o sistema público de saúde, mas a gente sabe que isso é conversa, e muitos disseram que, no final das contas, eles só iriam dar acesso para quem estava nos grupos prioritários do governo, acompanhando o calendário do governo britânico. Então, eu, por exemplo, com menos de 40 anos, não poderia chegar nesse clube de cavalheiros. Acima de 65. Pedir... o Zuckerman... Mas você é um menino. Custa 300 pau, Emílio. É um leão, você é um menino. 300 mil reais pra você tomar a vacina lá. Você é um menino, Ulisses. Você não tem nem que se preocupar. Mas a gente conhece o Sheik lá. Deixa eu falar sério. Emerson Sheik. Deixa eu só perguntar uma coisa pra você, uma curiosidade. O Reino Unido ele tá parado. Eu tava ouvindo falar, custa o governo 2,2 bi por dia parado. Isso é Londres ou é toda a Inglaterra ou é o Reino Unido? 2,2 bi. Bi de quê? De libra? Como tá o custo desse lockdown. É isso? Por dia? É muito difícil precificar ou quantificar essa situação, porque além do custo do mercado financeiro parado, dos escritórios parados, do comércio, tudo, ainda tem o custo do governo ajudando a população, né, Emílio? Então as cifras são realmente gigantescas e assustadoras. Agora, o ponto controverso dessa história toda é que, para compensar essas perdas que o governo está enfrentando e que a economia, né, real também, o governo britânico tem acelerado muito aquele chamado programa de quantitative easing, que eu não vou nem entrar nessa seara, porque injeção essa de é para os liquidez. Especialistas como o SAMI, que é a questão de imprimir dinheiro, né? Mas aqui está se imprimindo dinheiro como nunca. E os britânicos vêm imprimindo dinheiro desde 2010, desde a primeira crise. Então, o debate forte aqui é qual vai ser a consequência disso, né? O quanto o governo vai manter essa capacidade de imprimir dinheiro, de criar dinheiro para cobrir justamente essas cifras bilionárias que o país está enfrentando de despesa, né? Ulisses, muito obrigado, cara. Mais uma vez, eu gostaria de indicar para vocês o podcast do Ulisses, que é um cara muito bacana. Ele trabalha aqui na Jovem Pan, faz cobertura. Craque no Santos. E muito legal o podcast dele. Entra lá, que é Londres Real. Londres Real. Londres Real é o podcast dele, muito bacana, tem um conteúdo muito bacana e ele é um cara muito legal. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado aí pelo papo, Valeu, pelas informações. informações. Pelo convite e até a próxima. Valeu, então. Valeu, Lulu. Um abração para vocês.